A nossa aula de hoje, gente, vai ser sobre números decimais. Vocês já viram que nós estudamos sobre fração, tudo sobre fração. Fração, ela também vai mostrar um pouco o que é o número decimal, tá bom? A nossa aula de hoje, vocês vão entender que o livro, nós vamos pular algumas páginas, tá? Porque senão vocês vão ter dificuldade em aprender o que está sendo mostrado lá, porque primeiro nós vamos ter que aprender o que são números decimais, depois voltar no assunto para entender o que é probabilidade e estatística, tá bom? Hoje nós vamos ver o que são números decimais. Para entender direito o que são números decimais, nós vamos ver que todos eles são escritos com vírgula. Números decimais são escritos com vírgulas, tá? Essas vírgulas, elas vão definir a posição de cada número, a posição que cada número vai ocupar. Por exemplo, nós vamos entender primeiro que um número decimal, ele vai ser menor que o número inteiro, tá? Por isso que ele vai precisar de vírgula. Por exemplo, aqui nós temos, ó, para representar, nós temos, vamos supor que aqui seja uma barra de chocolate dividida em 10 partes. Essas 10 partes, elas foram tomadas, por isso que elas estão todas pintadas. Quer dizer, aqui nós temos a barra de chocolate dividida, que equivale ao denominador, e as 10 partes que foram tomadas, que vai equivaler ao numerador. Então, aqui nós estamos 10 décimos. Como encontrar, então, o número decimal? Encontrar o número decimal, gente, é o seguinte. Aqui nós vamos dividir numerador com denominador. 10 dividido por 10 dá 1. Então, aqui nós temos um inteiro, quer dizer, cada barra, nessa barra de chocolate, cada parte dessa aqui vai equivaler a 1. Um total de um inteiro. Mas como eu vou descobrir esse número em números decimais? Como que eu vou descobrir como escrever? Você vai dividir, ó. O inteiro você vai dividir em 10 partes. Tia, mas como eu vou dividir 1 por 10? É por isso que nós vamos começar a mostrar o que são números decimais. Por exemplo, aqui eu tenho o inteiro, ó. O inteiro dividido por 10. Ó, veja bem, eu posso dividir por 10? Não. Quando nós não podemos dividir um número menor por um maior, o que é que vai acontecer? Você vai colocar o zero e a vírgula no quociente. Quando você coloca esse zero e a vírgula no quociente, imediatamente você vai colocar aqui um zero no dividendo. Agora eu tenho 10 dividido por 10, que vai dar 1. 1 vezes 10 é 10, para 10, 0. Então, assim eu fiz a minha divisão. 1 dividido por 10, quer dizer, a parte inteira, o inteiro dividido por 10, que vai equivaler a 1 décimo. Por que 1 décimo? Porque todas as vezes que a gente colocar um número, depois da vírgula, um número, ele vai equivaler a décimo. Se eu tiver 2, a centésimo. E se tiver 3, vai equivaler a milésimo. Vejam bem, aqui nós vamos dar o exemplo, preste atenção. Eu tenho o 0, a vírgula e o 2. Aqui vai equivaler a décimos. Se eu tenho dois números, 2 vai equivaler a centésimos. E quando eu tiver 3, vai equivaler a milésimo. Tá certo? No caso aqui eu tenho 2 décimos, eu tenho 22 centésimos e eu tenho 222 milésimos. Todas as vezes que a gente tiver um número decimal, quer dizer que esse número vai
vai ser menor que o inteiro. Quem é o inteiro no caso aqui? É o zero, tá? Aqui é o zero, então quer dizer que nós só temos números decimais, nós não temos nenhum inteiro. Eu fiz esse quadro aqui, ó, de valor, para colocar o número em cada posição, para que vocês entendam. Se eu colocar, por exemplo, décimo, eu vou colocar primeiro esse número. Eu tenho 2 décimos. Como é que eu vou colocar lá no quadro de posição? Esse D, ele vai equivaler a décimo, o 100 a centésimo e o M a milésimo. E aqui, ó, unidade, dezena e centena. No caso aqui, do 0,22, que equivale a décimo, onde eu vou colocar esse zero? Esse zero vai equivaler a unidade. 0, e o 2 equivale a 2 décimos. E o centésimo? O zero vai ser colocado onde? Lá também na unidade. 0, e o centésimo? Eu coloco 2 na dezena, no 10, e o outro 2 no 100 de centésimo. Entenderam por que esse quadro, com esse valor dessa posição? Exatamente para que vocês entendam como a gente deve colocar um número decimal. Outra coisa, para se ler um número decimal, você primeiro procura a posição que ele tem, mas você procura ler em décimo, centésimo ou milésimo. Nunca você vai dizer 0,2. 0,2 vai estar errado na leitura. Que número eu tenho aqui? 2 décimos. 0,22. Será que esse número vai estar correto sendo lido assim? Não. Aqui eu tenho 22 centésimos. E no próximo? 0,222. Será que esse número é correto? Fazer essa leitura dessa forma? Não. O correto é 222 milésimos. Observe, gente, isso aqui é só uma introdução para que vocês entendam o que são números decimais e para que eles vão ser usados, tá? Vocês podem observar que os números decimais, todas as vezes que a gente vai escrever em dinheiro, você vai usar os números decimais. Qualquer número que você vai escrever, por exemplo, uma fração. Você sabe que fração, ela é menor que o inteiro também, tá? Ela é menor que o inteiro, por isso que ela é chamada de fração. Por isso também que nós vamos aprender a transformar uma fração em número decimal. Entendendo sempre que todo número decimal é menor que o inteiro. Todo inteiro vai estar antes da vírgula, tá? Todo inteiro vai estar antes da vírgula. Todos os números que nós temos depois da vírgula, nós vamos chamar de números decimais. Por exemplo, nós temos aqui, ó, 2 inteiros e 25 centésimos. Por que é 2 inteiros? Porque o 2 está antes da vírgula. Se você for escrever por extenso, 2 inteiros e 25 centésimos. Sempre prestando atenção que você nunca deve falar 2,25. Nunca você deve falar isso, 2,25. 2 inteiros e 25 centésimos. Por que 25 centésimos? Porque nós temos 2 números depois da vírgula. Se nós temos 2, equivale a o primeiro a décimo e o segundo a centésimo. Ó, gente, veja aqui o segundo exemplo.
Esse aqui nós vamos considerar a letra A e aqui vem o exemplo da letra B. Nós temos agora um número inteiro, porque ele está antes da vírgula, e nós vamos ter só um número depois da vírgula. Quando nós temos um número só depois da vírgula, equivale a décimo. Como é que nós devemos fazer essa leitura? 3 inteiros e 2 décimos. Você vai observar que todas as vezes que tivermos aqui um número depois da vírgula, você vai chamar de décimo. Quando tiver 2, centésimo. Centésimo vem da palavra 100. 100 não são 2 zeros depois do 1? O 2, que nós chamamos aqui de décimo. Um número só depois da vírgula. Décimo equivale a 10. Quer dizer que nós temos um zero, nós vamos chamar de décimos. Nós temos agora o 100, 2 zeros, nós chamamos de centésimos. E quando tiver 3, ó, que são 3 zeros, nós vamos chamar de milésimos. Tudo isso aqui, todos esses números, eles vão valer, ó, a partir da vírgula. Lembrando que todo número antes da vírgula, ele é chamado de inteiro. O número que equivale, ó, dando o exemplo aqui da letra B, o número que está equivalendo a décimo é só o 2, porque o 10 ele só tem um zero. O que está aqui depois da vírgula também é um número só. 2 inteiros e 25 centésimos. Quem está antes da vírgula? O 2. Todos os números que estão antes da vírgula, ele vai equivaler ao inteiro. E que está depois vai equivaler aos décimo ou centésimo. Voltando, gente. Aprendam bem direitinho o que são números decimais. Todas as vezes que você vê um número que ele possui vírgula, você vai chamar de número decimal. Número decimal é números escritos com vírgulas. Qualquer um que estiver escrito com vírgula, você vai chamar de número decimal. Essas vírgulas, ela vai definir a posição de cada número. Como já foi dado aqui o exemplo. Nós temos aqui, ó, 2 décimos. Quem é o inteiro? O inteiro aqui, ó, é só o zero, que vai estar lá na unidade. E quem é o décimo? Quem é o número decimal? É o 2. Se eu só tenho um número depois da vírgula, então ele vai ficar aqui onde está o D de décimo. Se eu tenho agora 22 centésimos, quem é o inteiro? O inteiro é o zero. Quem está depois da vírgula? 22. Olha aqui onde fica o 22. No centésimo e o outro no décimo. Esse é um quadro de valor para que vocês entendam onde vai ser colocado inteiro e números decimais. Eu vou dar um exemplo aqui diferente desse inteiro para que vocês entendam melhor. Nós temos aqui, ó, 25 inteiros, observe, 25 inteiros e 2 centésimos. Por que é 2 centésimos? Eu tenho 0 e tenho 2 depois da vírgula. Então, isso aqui equivale a centésimo. Onde nós vamos colocar o 25? Eu tenho 25 inteiros. Então, observe. O 5 fica aqui em unidade. O 2 lá na dezena. 25 inteiros, vírgula. O 0 vai ficar no décimo e o 2 vai ficar no centésimo. Então, eu tenho 25 inteiros e 2 centésimos.
Observe sempre, gente, quantos números estão depois da vírgula, para saber como é que ele vai ser chamado. Tá bom? Observe sempre que são números decimais, a posição que cada um vai ocupar e como é que a gente transforma. Por exemplo, eu tenho uma fração 3 décimos. Para transformar essa fração em números decimais, você vai dividir o numerador pelo denominador. Observe, eu tenho 3 dividido por 10. Mas como eu vou dividir 3 por 10? Primeiro, por isso que nós precisamos da vírgula. Primeiro você vai colocar a vírgula e o zero. O zero que você colocar aqui, você vai colocar depois do 3. Agora nós temos 30. 30 dividido por 10. 30 dividido por 10 dá 3, ó. 3 vezes 10, 30, para 30, 0. Que número eu obtive aqui? Ó, 3 décimos, tá? Então, essa é a forma de você transformar uma fração em um número decimal. Veja aqui outro exemplo. 5 décimos. Como é que nós vamos transformar? Dividindo o numerador pelo denominador. 5 dividido por 10. Como dividir um número menor por um maior? 5 dividido por 10, do mesmo jeito. Acrescenta o zero no quociente, a vírgula, e esse mesmo zero vai aqui para o dividendo. Agora eu tenho 50 dividido por 10, que vai dar 5. 5 vezes 10, 50, para 50, 0. Então, quer dizer que 5 décimos equivale a quê? Veja bem, a forma é só a forma que vai ser colocada diferente. O valor é o mesmo, porque você já sabe que fração é menor que inteiro e todo número decimal é menor também que o inteiro. É igual a fração. Bem, gente, essa é a nossa aula de hoje. Tá? Na próxima aula nós vamos continuar com comparação de números decimais. Tá bom? A tarefa vai ser escrita lá no final. É lá da aula anterior, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.